eu selecionei um trecho da obra Manuscritos Econômico-Filosóficos de Karl Marx. Diz ele assim: como o dinheiro, enquanto conceito existente e ativo de valor, confunde e troca todas as coisas, então ele é a confusão e a troca gerais de todas as coisas. Isto é, o mundo invertido, a confusão e a troca de todas as qualidades humanas e naturais. Ainda que seja covarde, é valente aquele que pode comprar a valentia. Como o dinheiro não se troca por uma qualidade determinada, nem por uma coisa determinada, por uma força essencial humana, mas sim pela totalidade do mundo objetivo, natural e humano. Do ponto de vista do seu possuidor, pode trocar qualquer propriedade por qualquer outra propriedade e qualquer outro objeto, inclusive só se pode trocar amor por amor, confiança por confiança, etc. Se quiser gozar da arte, deve-se ser um homem artisticamente educado. Se quiser exercer influência sobre outro homem, deve-se ser um homem que atue sobre os outros de modo realmente estimulante e incitante. Cada uma das relações com o homem e com a natureza deve ser uma exteriorização determinada da vida intelectual, individual e efetiva, que se corresponda com o objeto da vontade. Se amas, sem despertar amor, isto é, se teu amor, enquanto amor, não produz amor recíproco, se mediante tua exteriorização de vida como homem amante, não te convertes em homem amado, teu amor é impotente, uma desgraça. De Goiânia a Wall Street, quanto vale o dinheiro? Eu gostaria de apresentar, para começo, 3 erros que eu observo, imagino que todos vocês com certa facilidade, e que é de grande importância. Isso é para mim? Obrigado. Isso é marula ou é café com leite? O Gemedo diz que é marula. Muito bom. Erro número 1. O único problema do dinheiro tem sido considerar apenas a sua falta. Imaginar que o problema do dinheiro é a sua falta. Mas para isso, se for o caso, os que, como eu, não têm dinheiro, mágica e perfeita do meu filho, um certo dia, há muitos anos atrás, ele ainda bem pequenininho, quando me pediu para viajar comigo numa das suas conferências, que eu ia para outro estado, e eu me disse que não poderia levá-lo por conta de custos, viagem, hospedagem. E ele disse: mas o problema é dinheiro? Sim, é só isso, meu filho. Isso é fácil. Quando você compra uma coisa, você não recebe o dinheiro, várias notas em troco? Sim. Então é só você comprar muitas coisas que vai receber muito dinheiro de volta. Se o dinheiro fosse isso assim, né? Um grande economista. Segundo erro. Eu digo que o primeiro não é este, posto que aqueles que acreditam na tal felicidade, humanidade em nome do dinheiro, quando adquirem dinheiro, não alcançam o que pretendiam e se consomem pelo objeto consumido, à espera de que outra coisa causaria o efeito desejado, sem efeito. Segundo erro, trata-se de um falso humanismo, de um falso espiritualismo na discussão em torno do dinheiro.
Isso se deve porque quando nós falamos em valor humano, curiosamente, nós usamos a referência do dinheiro para reconhecer esse valor. Assim como se diz, essa pessoa vale ouro. Essa pessoa, as suas palavras são como pérolas, seus olhos de diamante. É curioso que uma das formas mais populares de valorizar alguém é contabilizá-la pelo lucro no mercado. Isso é espiritualismo? O mesmo acontece no campo da estética, quando se imagina a chamada beleza interior e põe como caricatura, como imagem, um modelo estético de consumo perfeito. Ora, para falar da beleza interior, a referência é a exterior mais uma vez? Que história é essa? Que tipo de humanismo que não consegue perceber o abstrato precisa reduzi-lo à moeda para reconhecê-lo como importante? Assim, muitos dos que se dizem espiritualistas e humanistas apenas são capitalistas, trocando os termos e negociando a importância pelo quanto se compra ou se ganha, no lucro das trocas. O terceiro grande erro, bastante comum, também é o falso materialismo. Uma confusão entre dois tipos de materialismos. O materialismo alienado, capitalista, este mais conhecido, que é o apego à matéria. Quando se diz que uma pessoa é materialista e não humanista ou espiritualista, é porque ela se apega a coisas que se podem tocar e diz: deixo isto, uma casa, um carro ou uma pessoa enquanto meramente biologia e matéria. Tudo bem, aí está a ideia do materialismo enquanto matéria pura. Mas há um outro materialismo que foge àqueles que se dizem espiritualistas, aqueles que se dizem humanistas. E é deste segundo materialismo que se referiu Karl Marx quando disse que era materialista. É que para Karl Marx, se você tem uma ideia abstrata como valor humano e não transforma isso em ações neste mundo, então tudo que você tem é má fé de um discurso enganador. Se houver amor, ele tem que existir na matéria. Fome se alimenta com comida, e comida é matéria. E amor, em quaisquer relações, há de ser matéria, materialização desse amor em termos de atitudes. E atitudes encarnadas. De que vale a boa intenção? Como sabem, o caminho que nos leva para o inferno está pavimentado de boa vontade. É preciso que haja materialização da boa vontade. Este é o conceito. Estarem compromissados com as transformações. Bom, diante disso, eu pretendo fazer uma rápida noção do que aconteceu com a nossa ideia de dinheiro, para chegar a um ponto que acredito que esses homens aqui vão ter uma imensa contribuição. No século V a.C., o grande imperador persa, Dario I, cria a moeda. Cunha a moeda de ouro. A primeira moeda cunhada que alcança o âmbito internacional, que ultrapassa o próprio império como forma administrativa e política de organizar um Estado, de organizar uma linguagem. Ao fazer isso, ele consegue espalhar a noção de moeda da Ásia Menor até o Mediterrâneo e no Oriente à Índia. Ou seja, uma moeda que alcançou um âmbito continental. O que significa isso? A genialidade desse homem, grande estadista, ele teve que convencer homens que trocavam galinha por gado, que trocavam milho por arroz, a trocarem o que era real e necessário, comida, por algo que não se come, que é ouro, que é puro objeto sem valor.
Tudo bem, eu com muita argumentação e quem sabe uma espada, eu convenço 2 ou 3. Mas como se convenceria um continente vasto, do Oriente ao Ocidente? Então começou a surgir uma ideia de lucro, não pelo trabalho, mas pela especulação pura. Funciona assim: pega-se um empréstimo, eu não tenho dinheiro, não tenho o que o dinheiro equivaleria no valor de uso, as coisas no mundo. Eu não tenho nada. O nome disso é empréstimo. Eu tenho dígitos. Esses dígitos convencem. Esses dígitos são emprestados em uma negociação em que eu tenho um lucro mais rápido do que o tempo de plantio, o tempo de colheita, o tempo de criação do gado, o tempo de produção. Então, se antes, para se ter lucro com milho, eu precisaria ter 6 meses de plantio, depois da colheita, vender isso, e meu lucro significaria: o mundo tem alimento. Agora, já na segunda metade do século XX, o lucro não produz nada. Então, como é possível pegar um empréstimo, investi-lo em um financiamento, e antes do lucro produzir alguma coisa, eu pego esse dinheiro e guardo no bolso? Especulação pura. É nesse momento que um filme é convidado à baila das discussões, que trata isso brilhantemente bem. Wall Street. O dinheiro nunca dorme. E há termos que as personagens usam e que o querido professor Guerra conhece muito bem. Eles chamam de alavancar o dinheiro, não a produção. É o dinheiro com esteroide. Nesse momento, o dinheiro produz dinheiro. Como é possível? Por que alguém iria investir em algo que não transforma o mundo, que não dá lucro em termos de mudança? Isso é possível por uma razão: mentira. Cria-se politicamente uma ideia plantada que vai hipervalorizar imaginariamente um determinado produto antes do produto existir. E quando inflaciona a ideia das bolsas de investimento futuro, quando elas estão lá em cima, antes da mentira ser descoberta, essa bolsa, esse representante dígito, o cheque, o empréstimo, é vendido de novo. Eu pego esse dinheiro que me permite comprar coisas, valores de uso. E o último que fica quando a notícia é desbancada, quando a mentira cai, este herda sozinho o lucro, a dívida de todos os que lucraram. E o nome que foi chamado disso é bolha de mercado. Cá para nós, quem aqui deixaria de ganhar X por 6 meses e 1 ano de investimento para ganhar 10 vezes X em apenas 2 semanas, sem fazer nada, sem produzir nada? A ambição despersonalizou as pessoas e o resultado é simples. Quem empresta as coisas? Os bancos. E quem financia os bancos? Todos nós, com poupança e nosso dinheirinho de trabalho. O que acontece então se o governo não financiar os bancos? Se o governo não cobrir essa dívida, quem vai entrar em falência? Todos nós. Então, não há saída, aparentemente. O governo precisa acabar com a falência absoluta. E para acabar com isso, é preciso financiar os bancos. E as pessoas ficam cada vez sem produção. O mundo fica sem arroz, sem feijão. Os ricos ficam cada vez mais ricos e a miséria aumenta e a riqueza aumenta. Resultado? Provavelmente o fim da humanidade. Porque de boa vontade isso não vai acabar. E então, seria o fim do mundo? Para muitos, sim, é o fim da história. Pois bem, o Barão de Tararé, que é uma caricatura, uma personagem do jornalista gaúcho Aparício Fernando, disse assim: o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. E agora não adianta culpar lá
este mega especulador das bolsas de valores. Cada um de nós, quando perde o princípio de valorizar não a coisa, mas a pessoa, de maneira a se intitular pelo que tem, não pelo que constrói, este não faz mal apenas a si, mas alimenta o princípio da ambição, que é social e é de todos nós. E é isso que Martin Buber, este grande filósofo judeu, vai chamar de não mais a relação eu-tu, mas a relação eu-isso. E a ambiguidade é profunda. Eu não digo, isso, a calça, eis-me aqui. Não, eu me tornei um isso. Eu reconheço o outro e o trato como isso. E é uma relação isso. Já não conseguimos mais olhar nos olhos. E como disse, não somos mais capazes de dizer você por um valor humano que eu próprio não desenvolvi, logo não sei reconhecê-lo. Quando eu quero valorizar alguém, eu digo, você vale ouro. As referências humanas só podem surgir naquele que as produz. E quem não produz, terá que usar coisas para contabilizar. Bom, a falência social e moral do capitalismo é conhecida de todos nós muito mais como mera crítica acadêmica universitária, mas quando tratado desta falência e atingida a todos nós, hoje parece ser apenas uma questão da Europa. Não faz muito tempo nós tivemos uma crise de uma bolha semelhante, com o Collor. Na época eu estudava na universidade em Brasília e pegava carona da universidade até a rodoferroviária, onde de ônibus voltava para casa, aqui em Goiânia. E era natural que nós, estudantes, pegássemos carona com os que estudavam lá nesse trajeto. Eu peguei carona com um homem que me parecia algo especial. Não digo pelo valor humano, mas pelo valor financeiro. Porque ele tinha um Porsche. E eu pensei, meu colega de estudo, esse homem deve ser alguém. Então, com ele, a caminho da rodoferroviária, eu tinha que perguntar alguma coisa. Minha curiosidade não me deixava em paz. E então, o que você faz? Ele disse-se que era engenheiro, mas trabalhava como economista, um autodidata. E ele era um dos, então, 12, eu ia dizer discípulos, membros da equipe da Zélia de Mello, aquela que roubou nossa poupança e o banco. E isso aconteceu uma semana depois de lançado o plano que levou centenas e milhares à falência. Então, diante daquele homem que sabia dos segredos, imaginei, é claro que ele tirou a poupança dele em dinheiro vivo antes de fazer isso e aos seus mais próximos anunciou essa possibilidade. Mas eu tinha que perguntar algo. E eu não sabia o que, eu não era economista, era um menino estudando. Mas então eu deixei que ele respondesse. Depois eu puxaria mais. E aí? Perguntei. E o que ele me respondeu foi tão forte e impactante que literalmente eu guardo a resposta. Aspas. Nós sabemos que milhares de pessoas vão morrer de fome. Ponto. Mas o que importa é que o plano dê certo. Ponto. Ainda permaneço calado diante disso. O que dizer? Em 1940, um filósofo vienense que veio ao Brasil e se apaixonou pelo Brasil, Stefan Zweig, escreve uma obra dessas que dá gosto de ler, onde ele fala que o Brasil é o país do futuro. E não é que parece que ele sabia alguma coisa? Só que o que é futuro na economia? Hoje a economia não é o que mobiliza o mundo, é um jogo de finanças. A economia tem que produzir matéria e mundo. Os jogos de finanças, esses são jogos livres do mercado, em que se lucra sem produção, se lucra sem matéria. Pois bem,
quando você tem 20 anos e se pensa, bom, o Brasil vai ser o futuro deste mundo, isso é promissor. Quando você tem 50 anos, isso parece não querer dizer muita coisa. Então, para dar um sentido um pouco ainda reflexivo a essas questões do dinheiro, eu queria falar um pouquinho sobre o tempo das mudanças, porque eu acredito que lá no futuro, e creio com fé, o Brasil há de dar frutos, sim. Pois bem, podemos falar em 3 medidas de tempo. Eu imagino aqui 3 medidas de tempo para avaliar essa pergunta: quanto vale o dinheiro de Goiânia a Wall Street? A globalização do dinheiro aqui. O primeiro, o tempo das ansiedades, o tempo psicológico. E funciona assim, para tentar mensurar e qualificar essa medida. Que você a elas dá, mas não mais encontra. O mundo é criação e não objeto. Ora, eu cito do que faz parte desta discussão e bojo das minhas leituras, que me ampara e me guia, entre tantos autores, além de Karl Marx aqui citado, em particular os herdeiros de Marx, da teologia e da pedagogia libertárias, marxistas da libertação, como Leonard Boff e Paulo Freire. Esses 2 homens se casaram, cristianismo e marxismo, com o materialismo das ações, não o materialismo do capitalismo. Seria como dizer, eis aqui o cristianismo materializado. E para ser humanistas, serão materialistas, no sentido da corporificação e encarnação do melhor de nós, não o que existe, mas o que há de ser por nós criado. E cito também George Simmel, filósofo e sociólogo alemão, que no início do século XX diz: dinheiro não é apenas uma questão econômica ou financeira, e outros correlatos que ele brilhantemente tão bem trata, mas já se tornou uma ontologia. Dinheiro é um modo de ser. Dinheiro é a identidade de todos nós no mundo moderno. Assim, nós já não somos mais capazes de ver, de ouvir, de falar ou existir sem alguma analogia com o dinheiro. Bom ou ruim, eis-nos aqui para discutir o assunto. Quanto vale o dinheiro? Quanto cada um de nós constrói o valor, a cada um a resposta. Eu, de minha parte, agradeço a vocês por estarem aqui e transformarem não tempo em dinheiro, mas transformarem dinheiro em tempo, transformarem dinheiro em consciência e materializarem o que é abstrato esse dinheiro. Por isso,
Aqui, como falador, eu lhes parabenizo por serem ouvintes, o que significa estão construindo o valor do encontro. Isso, para mim, significa a melhor das respostas. Isso vale o nosso dinheiro. Estarmos juntos e aprendermos e multiplicarmos nossa humanidade, porque de outra forma não seria possível. Muito obrigado a vocês. Bem, quando ele me fez essa pergunta, quanto custa o dinheiro, eu confesso que eu não pensei em tantas coisas assim, muito além, né? Mas eu gostaria de ajudar, talvez um pouco na reflexão, não sei se vou contribuir muito, mas pegando aí um tripé e depois inserindo uma quarta coisa. Eu peço a vocês, como eu não tenho nada anotado, vocês me ajudarem a lembrar caso eu esqueça. O tripé é a necessidade, o mercado e os valores. E uma quarta coisa que talvez envolva esse tripé, eu poderia chamar de Estado, sociedade, né? Mas nada que traga talvez algo de novo do que eu tenha dito. Talvez dizer de forma diferente. Até mesmo de forma diferente do que o velho Marx, né? Eu não conheci, não foi meu contemporâneo, né? Mas brilhante. Então, acredito que o humano, ao nascer, nasce com ele a necessidade. Todos nós carregamos a necessidade, né? A primeira de respirar. E daí vamos crescendo e as necessidades se evoluindo. A necessidade de estar vestido, como eu disse, a calça, a roupa, né? A necessidade de beber algo, de comer algo, de estar em tal lugar. As necessidades materiais, as necessidades espirituais, né? Então, o humano carrega em si a necessidade. E por que eu utilizei esse elemento, poderíamos dar outra forma de explicar isso? Mas quando ele disse de Goiânia a Wall Street, do não New York, não conheço. Mas o que tem de comum? O que pode unir? O que pode levar Goiânia, né? Nós que temos talvez uma visão, né, de que Goiânia está enclausurada, mas não é isso, né? Goiânia está interligada, né? E o que interliga? Está aí a ideia do mercado, né? O que leva a Goiânia a ser interligada na Wall Street, essa ideia de globalização. Então, primeiro a ideia de necessidade e segundo a ideia de mercado, porque é o mercado que faz Goiânia, que une Goiânia a New York. E como surge o mercado? É quando nós, humanos, levamos a nossa necessidade individual ou coletiva para a praça. Nós levamos a algum lugar, para a rua, para a calçada. Hoje mesmo eu trabalhei na Feira Rio. Então, é ali que nós trocamos as nossas necessidades e aí criamos o mercado. E o Will já disse aqui qual que é a forma de trocar, né? Teve uma colega ali que me disse, eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Será que eu vou sair daqui, né? Aprendendo a ganhar dinheiro? Então é bem assim, disse ela. O mercado é o local onde nós levamos as necessidades. E não dá para trocarmos mercadoria por mercadoria. Precisamos de algo comum, e foi a construção que ele apresentou. Nós precisamos de uma moeda, né? Nós precisamos de algo que dê uma certa equivalência, algo que materialize o que vale a minha necessidade, né? E quanto vale a sua necessidade. A minha necessidade, aí para falar do Marx, a minha necessidade de consumo, ou seja, algo que tenha valor de uso para mim,
algo que me sirva, que me seja realmente útil. Né? E esse algo, se você tiver por demais, você tem 10, 15, 20 camisas, talvez não tenha valor de uso para você. Né? Você não vai usar as 20, 30, 50 camisas. Então ela te tem valor de troca. Né? Então é preciso conciliar valor de troca e valor de uso. Então é um mercado que nos une, nos conjunta com as nossas necessidades. E aí vem uma terceira coisa que eu chamei de valor. Eu não usei muito teórico para utilizar esses conceitos aqui, né? Mas a ideia de que como eu me importo para realizar, para satisfazer as minhas necessidades, como o outro se porta para vender a sua mercadoria, estabelece uma negociação. E ao estabelecer isso, estabelece-se valores. E aí eu estou dizendo valores nos dois sentidos. Tanto no sentido concreto, de quantificar a coisa, de dizer quanto é, quanto no sentido de forma, de como eu faço a negociação. Se eu sou esperto, né, como você disse, convencedor, a minha mercadoria eu vendi por 100 mil reais. De repente o negociador fala, rapaz, eu pagaria 150 mil. Você vendeu não. E o vendedor diz, eu teria vendido por 50. Você vendeu mal. Né? Então é aqui que estabelecemos os nossos valores. Tá? Até que ponto há uma justeza, né? Se essa palavra existe, um equilíbrio. Até que ponto a minha necessidade, né, vai até esse nível e a sua, onde ela chega? Ela vai bem além da minha? Então o mercado é o encontro das necessidades humanas. E como nós barganhamos essas necessidades, eu acredito que é a configuração dos valores. Então, as necessidades são as coisas, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero ter. Né? Eu brincava ali com a colega, né? Se a mulher quer colocar silicone perto do peito, né? Precisa de dinheiro. Né? E o homem que quer ter aquela mulher também precisa de dinheiro. E é assim que nós vamos atribuindo os valores. Não estou julgando se é certo ou se é errado, mas é aí que nós construímos uma moral. Então, eu falei das necessidades, do mercado, dos valores. Existe uma quarta coisa que envolve tudo isso, que a gente chama de sociedade, que é o conjunto, é o trânsito. O trânsito dessas coisas, desses elementos, é que constitui, poderíamos dizer, que constitui o social, constitui estarmos aqui. Vocês vieram aqui hoje assistir isso porque deram valor a isso. E eu já estou com isso também. Por isso que eu estou dizendo que eu estou repetindo ele de outra forma. Então, para vocês isso é um valor. Consumir isso tem um determinado valor. Então, estamos aqui oferecendo algo e vocês consumindo. Essa mercadoria, o que será feito com essa mercadoria? O que essa mercadoria traz para você? Como você reproduz? Como essa mercadoria transita na sociedade? Como que ela contribui para a construção coletiva? Porque qual é o grande fim nosso? Quando eu nasci com a minha necessidade, qual era o grande fim? Estar no mundo. Esse é o grande fim do homem. Esse todo mundo. Mesmo sabendo que daqui 100 anos estaremos todos nós mortos, né? A gente quer estar no mundo. Então, o grande objetivo é a relação, é o humano, é estar em conjunto, é estar coletivo. Esse é o grande objetivo. Agora, ao valorizar essa ou aquela coisa, nós nos distanciamos desse papo de viver. E aí nós começamos a nos brigadear.
Preciso consumir não só a coisa, eu preciso consumir também o outro, eu preciso ter também o outro, eu preciso ter bem mais que o outro. E tudo isso vai configurar a quarta coisa, né? Qual foi a quarta coisa? Eu chamei de Estado ou de sociedade. Essa quarta coisa também nos permite estar aqui, né? Para esse estabelecimento existir, teve um alvará de funcionamento, tem toda uma norma, né? O Corpo de Bombeiros esteve aqui para dizer, olha, o extintor tem que estar ali. Então tem toda uma legitimidade para que esse ambiente pudesse existir. E nós criamos esse Estado. Nós criamos essas leis, essas normas, tá? Que nos permite transitar, que nos permite ganhar ou gastar o tal dinheiro, né? Que é a grande discussão, a grande questão aqui. Mas esse Estado que nós construímos, que nós configuramos, às vezes nós não nos damos conta de que, ao lidar dentro do mercado, ao barganhar valores, ao barganhar normas, construímos um Estado bom ou um Estado ruim. Construímos boas ou más leis. Então é isso que nós precisamos entender. Talvez a pergunta do que faz, quanto custa, quanto vale, o que faz com o seu dinheiro, talvez seja a grande pergunta. Mas não cabe a nós, eu imagino, eu estou com um colega economista aqui, mas não cabe a nós darmos a receita. Porque por mais que a gente der a receita, quanto custa o dinheiro? Essa pergunta não é para mim, não é só do professor aqui do lado, não é só do comigo. Essa pergunta é para todos. Porque vocês estão aqui, vão sair daqui e vão estar respondendo essa pergunta todos os dias, a todo momento. Quando você enfia a mão na carteira e tira o seu dinheiro, o que você faz com ele? E o que você fez antes dele chegar na sua carteira? Como ele chegou à sua carteira? Então, a resposta a essa pergunta, ela é concreta, ela é no dia a dia, né? Diariamente nós respondemos a essa pergunta. O que fazemos, quanto custa o nosso dinheiro, como gastamos, o que valorizamos ou não. É o humano ou é a coisa, é o objeto? Marx alertou a gente, para que o dinheiro não substituísse o humano. Então, talvez o grande problema é que a resposta está em cada um de nós. Agora, quando criamos, aí para retornar esse quarto elemento, que a gente pode chamar de Estado, de sociedade, quando criamos as normas, nós tentamos pactuar, nós tentamos criar regras que estabeleçam as formas de conseguir criar esse dinheiro, conseguir obter esse dinheiro, obter esse valor, no trânsito das nossas necessidades. Porque a única coisa que vai gerar valor são as necessidades. Então, esse Estado é que estabelece, é que legitima a forma como a gente faz as coisas. Agora, como cabe a nós responder a isso, como é que nós vamos responder? Lá dentro do mercado, o que nós estamos valorizando? Quando eu gasto o meu dinheiro, como eu gasto esse dinheiro? Então, talvez essa seja o que da questão. É o que vocês estão valorizando. A necessidade de vocês, ou a nossa necessidade. Porque não foi isso a primeira coisa que nos levou ao mercado? Quem cria as nossas necessidades? Somos nós? Quem está criando as nossas necessidades? O mercado? Então, talvez seja por aí. Às vezes o que a gente come, o que a gente tem, não é a nossa verdadeira necessidade. Nós deixamos que a necessidade fosse criada por outro. E engolimos, assumimos. Assim como o Will começou expondo a respeito do bom falador, do convencedor, talvez nós não estejamos
saber usar o nosso dinheiro, ou ganhar o nosso dinheiro, porque nós não sabemos construir ou entender as nossas necessidades humanas. Era isso. Diante de tudo que já foi colocado aqui, fica um pouquinho complicado para que eu venha até vocês e traga alguma noção de economia diante dessa economofia que já foi apresentada. Traduzindo economia filosófica, né? E eu vou procurar então trazer junto ao tema alguma coisa que a gente está vivenciando hoje como crise. Eu não sei se alguém aqui está vivenciando crise. Só eu ou tem mais alguém aqui? Crise financeira. Alguém aí já precisou de cheque especial? Não, né? Alguém já precisou de tomar empréstimo em banco? Também não. Isso é coisa boa, né? Alguém aí já teve que alguma vez pegar um dinheiro para alguma empresa, tipo 4 horas da tarde, chega no banco e solicita empréstimo? Ninguém? Até privilegiado. Mas olha só, quando a gente fala de economia, a primeira coisa que vem à mente é escassez de recursos. E aí entra o economista para fazer essa gestão de escassez de recursos. Ora, a necessidade, conforme o professor bem colocou, a necessidade humana ela é ilimitada. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Se eu uso uma roupa X, eu quero a Y, que é mais cara, é melhor, é mais estilizada. Se eu ando de Fusca, eu vou querer andar no Porsche do amigo do Will. E depois que eu tenho o Porsche, eu vou querer um Ferrari, um Lamborghini e assim por diante. Se eu tenho um avião menor, eu quero um avião maior. E a coisa vai por aí. Então, necessidade, essa é ilimitada. E quando o professor se refere a mercado, quando você abre um jornal, liga a televisão, ouve o rádio, as pessoas costumam dizer que a culpa é do mercado. Isso não funcionou, a culpa é do mercado. O país não atravessa uma boa momento econômico, culpa do mercado. Mas o que é mercado? O mercado não somos nós. Não somos nós que atuamos na produção e no consumo, na oferta, na demanda. Então, o mercado somos nós. O que depende aí é o quê? É o comportamento que cada um de nós assume perante esse ambiente, que é o tal do mercado. Mas nunca esqueça que mercado somos nós. Então, culpar o mercado é uma maneira muito simples de eu passar a responsabilidade de uma série de fatores econômicos para alguém, esquecendo que eu também sou um ator, eu também sou esse alguém. Então, é muito simples culpar o mercado, somos nós. Quando o Will falou de alavancagem, que é o leverage buyout, quem assistiu o filme, né, percebeu em Wall Street que eles falam muito em compra alavancada. É mais ou menos eu comprar sem ter dinheiro. Isso está sendo feito exaustivamente. Tá certo? Isso tem sido feito exaustivamente. Não começou agora, não. O leverage buyout, ele tem ao início da década de 80. Quem começou essa brincadeira toda é o fundo chamado KKR, que é o Kravis, Carlsberg e Roberts. E atuam até hoje, inclusive, no Brasil. É o que vocês ouvem aí chamar de fundos de private equity. Já ouviram esse nome feio? São fundos que buscam adquirir empresas e eles efetivamente participam da gestão dessas empresas. Então, esses fundos de private equity, eles entram no negócio, colocam um pouquinho de dinheiro, põem fogo na gestão, aumentam o valor de mercado da empresa, abrem capital. Se ela já não tem ação, abre capital. Se tem ação, aumenta o valor de mercado. E vende, e sai e embolsa lucro fabuloso. O que vai acontecer com quem comprou daí para frente é uma outra história. Mas esse é o... Então, essa compra alavancada, ela tem acontecido desde a década de 80. E isso tem sido possível você levar dinheiro muito rápido de um país para outro. Hoje leva quanto tempo para levar um dinheiro daqui para Nova York? 15, 20 segundos talvez. É bater no satélite e cair. Tá certo? Então acabou aquele romantismo de você levar dinheiro. O pessoal falava, né? Eu já escutei que fazia isso. Né? Disse que levava dinheiro dentro de mala. Isso não se faz mais. Né?
Então você hoje usa o cabo, você usa o mecanismo tudo eletrônico. Então aí começa também a ter aquela ideia de que o dinheiro, eu não pego ele mais físico, coisas acontecerão também muito mais rápido. E o risco aumenta muito mais rápido também. Então não tem como eu falar de finanças, de economia, sem abordar risco, retorno e liquidez. Se eu quero ganhar mais, eu tenho que correr um risco maior. Isso é ponto pacífico. Não tem como eu ganhar muito dinheiro correndo um pouco risco. Tinha só em um país, chamado Brasil, até pouco tempo atrás, que você aplicava em renda fixa, comprava título público, risco praticamente zero, com uma taxa de juros extremamente elevada. Isso está acabando. De agora para frente, eu tenho que tomar mais risco se eu quiser ganhar mais dinheiro. Eu tenho que tomar risco em bolsa, eu tenho que tomar risco em título privado. Essa fase de dinheiro fácil, eu lamento informar, acabou. Eu sei que às vezes é duro a gente falar certas coisas, mas é verdade, acabou. Então, quando a gente fala, em velocidade que se transfere o dinheiro, eu tenho que falar na tal da globalização. Ninguém me perguntou se eu queria, quando eu vi eu já estava globalizado. Da noite por dia me globalizaram, bom ou mal, entrei. O Brasil, ele, em alguns momentos parece globalizado, em outros momentos ele parece que está isolado. Nós temos uma cultura de país que viveu isolado até a abertura econômica do amigo Collor do Rio. Certo? Lembra de Collor? Collor fez aquele plano doido, entrou no governo, confiscou, deixou só 50 mil na conta de cada um, confiscou o dinheiro. Isso aí o sujeito pulou janela, deu tiro no ouvido, olhou feio para a sogra bateu nele. Perdeu de tudo naquela época, foi terrível. A Zélia, a ministra, dançava bolero magnificamente bem, tá lembrando? Bolero, porque de economia, não. Olha, o que aconteceu ali? O Collor disse que tinha uma bala para matar o tigre da inflação. O infeliz era ruim de pautaria, ruim de tigre. O que aconteceu? A inflação voltou com muito mais força. E eu estou falando de inflação porque quando eu falo em valor do dinheiro, necessariamente eu tenho que considerar esse tal de inflação. É um fenômeno que não é brasileiro, ele está presente em todas as economias, sem exceção. Então, errou o tiro. De país que viveu isolado até a abertura econômica do amigo Collor do Rio. Certo? Lembra de Collor? Collor fez aquele plano doido, entrou no governo, confiscou, deixou só 50 mil na conta de cada um, confiscou o dinheiro. Isso aí o sujeito pulou janela, deu tiro no ouvido, olhou feio para a sogra bateu nele. Perdeu de tudo naquela época, foi terrível. A Zélia, a ministra, dançava bolero magnificamente bem, tá lembrando? Bolero, porque de economia, não. Olha, o que aconteceu ali? O Collor disse que tinha uma bala para matar o tigre da inflação. O infeliz era ruim de pautaria, ruim de tigre. O que aconteceu? A inflação voltou com muito mais força. E eu estou falando de inflação porque quando eu falo em valor do dinheiro, necessariamente eu tenho que considerar esse tal de inflação. É um fenômeno que não é brasileiro, ele está presente em todas as economias, sem exceção. Então, errou o tiro. A inflação veio com força. A resultante fica mais pobre. Mas, efetivamente, fica mais pobre. Então, por que eu estou falando isso? Hoje eu tenho crise na Grécia. Aí você fala, pô, coitado dos gregos. Eu não tenho dó de nenhum deles. Parece que eu sou rude, né? Mas veja, quantas crises nós já enfrentamos aqui? Alguns que nasceram na década de 90, eu estou vendo muito cara nova aí, não sabe o que é crise. Já pegou um país com inflação baixa, hoje a inflação está baixa, né? 6,5% no ano, eu acho alta, mas está baixa. Para eles está baixa. Vamos ver, a gente tinha inflação de 1.800% ao ano. Agora eu tenho 6,5%, melhorou muito, melhorou?
Agora perceba que naquele ambiente de 1.800%, a gente sequer tinha noção do valor do dinheiro. Se você fosse comprar uma camisa que custasse 100 unidades monetárias, hoje era 100. Se você voltasse na loja semana que vem, era 110, 115, 120. Então você saía de casa para comprar pão, você não põe por cento ao ano e deve fazer outro corte nela. Mas a inflação, para onde vai? Qual o papel do Banco Central? Se Banco Central que se preze é guardião da moeda, guardião do poder de compra da moeda. O nosso está fazendo isso agora? Ele já fez isso muito bem. A partir de 94, com o advento do Plano Real, nós conseguimos segurar a inflação. Ali foi um momento ímpar para o país. Inflação acima de 1.800%, a economia ia de mal a pior, nós não tínhamos reserva, a gente não tinha dólar no caixa, a gente era dependente de petróleo, era uma situação muito ruim. Inflação comendo o nosso poder aquisitivo aqui dentro. Então, nós comemos o pão que o diabo amassou com o rabo do lado esquerdo. E agora parece que o pessoal esqueceu e está voltando a cometer erros que já foram cometidos lá atrás. Então, valor do dinheiro, aqui em Nova York, na Grécia, né? Isso é uma coisa que esse valor do dinheiro, cada país tem que defender o seu. Não é à toa que a Inglaterra não entrou na zona do euro. Hoje, essa crise na Europa, vocês estão percebendo que a Inglaterra está numa situação razoável. Ela não está tão, na mídia, tão exposta quanto os demais. Tirou a Alemanha, que cresceu 3% no ano passado, o resto está no problema. Sem exceção. Inglaterra não é zona do euro. Tira. A Alemanha é zona do euro, mas é quem manda. Está fora do problema. O resto, pepino. E como resolver? Aplicar medida drástica. Disciplina fiscal. Tem que gastar menos do que arrecada. Eles não querem. Então, eu que vou ter dó deles, quando nós tivemos crises aqui dentro, o remédio que era aplicado aqui para nós era extremamente amargos. Extremamente amargos. E a gente acabou que fez o dever de casa e saímos daquela crise. Quando vem a crise de 2008, é uma crise tipicamente de crédito. Começou nos Estados Unidos e não terminou até hoje. Essa é de 2008. Pô, mas não terminou aquela, já teve a de 2011. Mas o mundo é isso, é pródigo, ele cria crise de tempos em tempos. Então a de 2008 foi uma crise de crédito. Vocês se recordam que o americano teve uma economia com dinheiro sobrando para crédito, comprando casa. O americano que não tinha um bom histórico de crédito, ele acessava crédito, comprando uma segunda casa. Imigrante legal, tinha dinheiro para receber lá no faixa de banco, comprando casa e assim por diante. Então percebam, essa é a crise do subprime, e essa crise do subprime criou a famosa bolha imobiliária dentro do mercado norte-americano. Mas como isso funcionou? Qual foi o mecanismo? Era muito simples. O americano comprou uma casa que valia 200 mil dólares, pegou dinheiro, financiou, hipotecou a casa. Hipotecar, todo mundo sabe o que é? É dar em garantia o imóvel, né? E lá funciona, não pagou, isso é uma casa. Não interessa se a sua família está lá dentro não. Você deixa a sogra, carrega a mulher e filho e sai. Certo? É assim que funciona lá. Então, valia 200 mil, peguei 200 mil e comprei a casa. Bacana. O mercado estava comprador, a demanda alta e a oferta não dava conta de atender a demanda. Olha a regra do mercado aí. A casa agora passa para 250 mil. O americano, o que ele faz? Vai do banco, fala, banco, eu quero 250 mil, te dou minha casa em garantia e eu pago aquele empréstimo anterior de 200 mil. Ficou com mais 50 mil no bolso. Comprou presente, gastou dinheiro, viajou, comprou mobília, fez a festa. Aquela casa de 250 passou para 300. Ele volta no banco, refinancia, paga a dívida antiga e agora sobra de novo mais 50 mil no bolso dele. E assim foi. Essa sensação de riqueza.
E essa bolha foi se formando, porque a demanda muito forte aumentava o valor dos imóveis sobremaneira. Percebam que, a partir daí, houve uma contração na base da economia americana, alguns empregos foram sendo ceifados, e aí essas pessoas deixavam de pagar as suas prestações. Nesse momento, os bancos começaram a tomar as casas, mas o banco não vive de vender casa, vive de vender dinheiro. Pronto, começou a complicar tudo. Porque aquele banco que emprestou dinheiro, pegou os títulos que ele tinha para receber daquele indivíduo, fez uma securitização e vendeu esse recebível, ou esses recebíveis, para vários investidores, dentro e fora dos Estados Unidos. Pronto, a crise está globalizada. A bolha norte-americana foi passada para o resto do mundo. Investidor na Holanda, no Japão, na França, todo mundo pagando a conta da gastança americana. Gastaram de forma irresponsável, concederam crédito de forma irresponsável e contaminou o mundo. Excesso de liquidez. Então, essa crise de 2008, o que os governos fizeram? Lembraram de Keynes e vieram fazendo o quê? Regulando, regulamentando, interferindo no mercado, botando dinheiro mesmo. Depois que quebrou o banco Lehman Brothers, vocês se recordam lá? O governo assustou e começou a botar dinheiro nas companhias, General Motors, etc, etc. Então perceba que esse ponto aí criou o momento da segunda crise, que é a de 2011. 2011 é a crise porque os governos não têm mais dinheiro. O que eles tinham, eles já colocaram nas economias. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Por que se compra ações? No Brasil, Nova York, em Tóquio, Singapura, acho que é que a gente vai. Por que se compra ações? Outro ponto. Qual seria a importância, se é que vocês assim entendem, de se fazer uma poupança interna dos países e dirigir essa poupança para o mercado de ações? Então, são dois pontos. A importância de ter poupança, e se tem essa importância, onde é que eu aloco o meu recurso? E o terceiro ponto, qual a importância dos dividendos, que nada mais são do que os lucros gerados por essas empresas, na percepção do investidor? São essas três questões que eu gostaria de deixar com vocês, para, se no momento oportuno julgarem assim, a gente poder discutir mais daqui a pouco. Bom, eu espero não ter jogado banho de água fria em ninguém, mas simplesmente deixar muito clara a minha posição e a minha preocupação com os rumos da inflação no Brasil. Realmente isso me preocupa. Quem viveu lá naquela época para trás sabe do que eu estou falando, e quem não viveu, não queiram pagar para ver. Obrigado pela atenção. Vou deixar com vocês, para, se no momento oportuno julgarem assim, a gente poder discutir mais daqui a pouco. Bom, eu espero não ter jogado banho de água fria em ninguém, mas simplesmente deixar muito clara a minha posição e a minha preocupação com os rumos da inflação no Brasil. Realmente isso me preocupa. Quem viveu lá naquela época para trás sabe do que eu estou falando, e quem não viveu, não queiram pagar para ver. Obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, senhoritas, muito bem, vamos começar. Observações, comentários, perguntas, levante a mão, por gentileza. Um de cada vez, senão supera. Bom, meu nome é Sandro, sou professor do Cefet e atualmente também professor do EG. Tenho comigo 13 turmas. Cada turma estuda mais ou menos hoje em torno de 30 a 45 alunos. Beleza. Chega no final do mês, eu tenho que fazer um termo de correção, sim. Por turma, assim, para todas as turmas, 900 pontos. Fora os trabalhos. Você tem que dar ponto da prova. Beleza. Só que com isso
dinheiro, falta tempo, falta chance de você poder, de vez em quando, sair e curtir o cinema. O que eu fiz para mim? Pedi e contratei uma assistente educacional. Beleza, R$1.000 por mês para ela fazer o questionário aqui, me ajudar nas questões de prova, aquela coisa toda. Aí vem a pergunta: dinheiro não compra a felicidade com o tempo? Ok, santo obrigado. Mais alguma questão? Boa noite a todos. Meu nome é Muriel. Eu trabalho com a árdua missão de educar crianças e estar passando valores para eles através do futebol. E a minha questão é relacionada à fala do Will. Eu gostaria de saber duas coisas de você, Will. No momento em que você tenha ido até aquela Porsche lá do seu amigo, isso. Penso eu que você tenha tido alguma vontade, enfim, alguma ideia, pelo menos o mínimo de intenção de ter uma, talvez um dia. A partir do momento que ele te disse, né, aquela frase, aquelas duas frases, você continua tendo vontade de ter aquela Porsche ou não mais? Isso é uma pergunta. Tá? Ou se você começou a dar valores a outras coisas, se você pensou, poxa, eu posso estar tentando comprar outras coisas que realmente vai fazer diferença na minha vida. Assim. E a segunda é o seguinte, em termos financeiros, dinheiro realmente, o quanto que valia para você aquela Porsche antes de você entrar nela e o quanto ficou valendo depois que você saiu dela. Obrigado. Excelente, querido. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Darione e no intuito de provocar uma discussão e dar sequência à fala dos professores que estão à mesa, não sei se o Alírio também é professor, eu queria comentar sobre a questão dos 3 tempos que o Will citou. O primeiro, onde tudo muda; o segundo, onde não mudou nada; e o terceiro, que é o tempo filosófico, onde nós mesmos mudamos, não é isso, Will? É uma mudança interior. Entendi assim. E eu tenho aprendido de alguns anos para cá que essa mudança é a que mais propicia a uma situação de equilíbrio. Tenho aprendido também que já muito de antes eu ouvia, mas ultimamente, de uns anos para cá, tenho aprendido que o equilíbrio, ou seja, nada extremo, alto ou baixo, não é tão bom, ou não é bom. O equilíbrio é a posição melhor. E tanto na necessidade, como no mercado, como nos valores, da fala do Alírio, também vejo assim, que na sociedade o equilíbrio é a melhor forma. E quanto à questão do Estado, leis e normas, aí fica também para o professor Guerra, como a gente pode adquirir esse equilíbrio? Penso eu que, como até mesmo já ouvi antes, que a educação seria um ponto, né? Está em tempo da gente conseguir esse equilíbrio, tanto da mudança interior, como dos valores do tripé dentro da sociedade, e seria... Se o dinheiro compra felicidade. Eu só queria saber se tem que ser à vista ou pode ser parcelado. Bom, e eu gostaria de refletir muito sobre a mudança do que geralmente se fala em ganhar dinheiro para a perspectiva do saber gastar dinheiro. Na medida em que gastar o dinheiro for representativamente o trabalho do qual o dinheiro é símbolo, gastar dinheiro significa gastar o próprio trabalho.
mas é preciso haver trabalho para gastar. Quem não trabalhou, no sentido humano de produzir qualidades, o que tem para gastar? Só dinheiro. Aí tanto faz. A felicidade será um tanto faz. Um tanto faz isto, um tanto faz aquilo, mas não o valor. Se felicidade for qualquer coisa como valor, ele tem que ter trabalho. Então é preciso trabalhar pela felicidade. Seja lá o que for, virá do trabalho. Porque a felicidade não se nasce, não se adquire do lado de fora, mas é construída por este valor. É construída enquanto valor. E nesse sentido, vale mais a pena a gente pensar como eu posso aprender a gastar o dinheiro do que ganhar. Porque geralmente nós pensamos em ganhar como lucro. Mas é no gastar que está o lucro. É no saber gastar. Quanto vale 10 reais? Por exemplo, se eu achar que 10 reais vale o equivalente a um objeto, vem a inflação e o objeto já não é mais referência. Quem trabalha e tem muito dinheiro, ao comprar um objeto, 10 reais não vale nada. Quem trabalha muito e tem pouco dinheiro, 10 reais vale muito. Nesse sentido, qual o valor do dinheiro? É preciso, desculpe a redundância, mas é preciso ter a felicidade para saber gastá-lo com felicidade. Do contrário, será um ciclo vicioso. É como o álcool, é uma bebida que desidrata, que aumenta a sede. É a sede da água salgada do mar. Por isso, economia no sentido de saber gastar há de ensinar mais do que saber ganhar. Porque gastar, quando se trabalha, pelo que o dinheiro pode, é valorizar o trabalho, do início ao fim. Muriel, quando aquele homem disse, não, meu amigo, que ele tinha certeza de que milhares de pessoas iriam morrer de fome e que isso não importava, eu me senti com dó dele. Eu realmente tive vergonha por ele, como fosse possível. Se eu estivesse no lugar dele, tivesse aquele poste, eu me sentiria desumano. E ainda me sinto. Eu acho que cada um de nós, mas vale por mim mesmo esse esforço, porque não é gratuito, é um esforço. Cada nota gasta em qualquer moeda deveria ser gasto um tanto com alegria pelo consumo, prazer sim, felicidade não sei, quanto com vergonha. Um chopp vale uma alegria de bebê-lo e a vergonha de saber que esse valor do dinheiro não fui eu que lhe conferi, mas foi dado por todos os trabalhadores que não receberam o justo. E que por minha vez eu também não recebi. Mas ninguém gasta o dinheiro com o valor que ele dá. Ele gasta o dinheiro que os trabalhadores dão a este papel moeda. Então ele não gasta sozinho. Quem gastar com algo que joga fora e desperdiça, uma camisa que não usa, uma comida que não come, este voluntariamente mata os outros que gastaram e joga esse dinheiro fora, o equivalente de trabalho. Então, que o prazer e a dor jamais sejam distantes um do outro, porque um prazer sem dor vira sadismo. E a dor sem o prazer faz com que a gente também não reconheça o nosso próprio direito de continuar existindo. E esse caminho, que não sei se é do meio, mas é da luta, implica em saber que o dinheiro é nosso. Se eu estanco comigo, é como uma artrose. O sangue da vida de todos nós é retido para alguns, e a vida de todos nós é perdida nesse gasto. Mas aí você diz, então, no caso do poste, não, porque aquele poste significou uma imensa vergonha. Mas outras coisas, sim. Eu tenho vontade de gastar deliberadamente por abuso, por orgulho, por pura vaidade. Eu tenho essa vontade. Ela me define como humano. Mas eis que eu não sou a minha vontade. Eu tenho vontade. E aqui eu faço a escolha
quando possível, quando capaz, em separar livre-arbítrio de liberdade. Tenho livre-arbítrio, mas escolho a liberdade, que portanto é ir contra uma vontade. Se eu escolho a vontade de não comer chocolate, porque esta é minha escolha, eu também estou escolhendo ir contra a minha vontade de comer chocolate. Então qualquer vontade terá contradições. A paz, felicidade ou qualquer coisa não será uma escolha versus outra, por uma ser melhor que outra. Nós sempre escolheremos não as causas, mas as consequências. Se fizermos assim, então escolher a liberdade é humildade. Escolher a liberdade é não atender à sua vontade como uma criança mimada que quer tudo. Quem queira ser livre tem que ir contra si mesmo. Quem queira ser a favor do outro também não pode lhe financiar os vícios. Economia é a palavra que tem alcance filosófico. E se, como diz George Simmel, se a economia se tornou uma ontologia, um jeito de ser, ao mudar a economia, mudaremos o jeito de ser, de pensar e de sentir. Eu acho que sim. Os países que agora estão em mudança, quando mudarem economicamente, mudarão de caráter. E as pessoas que aprenderem a gastar com dignidade, não só tornarão a sua economia melhor, em termos de produtividade de vida, mas se tornarão pessoas melhores. E é por este ponto que Karl Marx diz, e eu acho que foi brilhante, que é preciso ser materialista para ser humano. Enquanto os ditos materialistas capitalistas, no outro sentido da palavra, estes sim deixaram de ser humanos, porque só querem a matéria física e não a matéria moral. Darione, sobre a noção dos 3 tempos, o tempo psicológico, o tempo histórico e o tempo filosófico das crises pessoais. Os 2 primeiros são mudanças de coisas, das coisas como são vistas. O terceiro é a mudança do olhar. Para ser um historiador, é preciso morrer como indivíduo e pensar: o que eu posso fazer para plantar o carvalho cuja sombra só os meus netos conhecerão? É preciso que morra o eu para dar fruto ao nós. Esse tempo histórico é o tempo dos que venceram tanto o egoísmo quanto alcançaram a dimensão da humanidade. E é isto. O fato de eu ter nascido gente não me torna humano. Se eu não exercitar a humanidade, que é viver em séculos para além de mim mesmo, dimensão altruísta, dimensão social, dimensão econômica, eu serei aquilo que nega a própria humanidade, desumano. A humanidade tem o preço do sacrifício pessoal. E sacrifício não é perda, é ganho. Sabe? É tornar sagrado o que nós podemos de humano. Mas eu tenho algo tem que saber mudar o termo, quem sabe mudar o conceito. Não sei se é equilíbrio. O equilíbrio no mundo material, do mundo capitalista, implica em nós não perdermos. Acho que isso não é possível. Como basicamente todos nós, até falando em certa qualidade humana, como livros de autoajuda, e é preciso vencer a si mesmo, isso é tudo uma derrocata, uma bancarrota, é uma falência. Quem queira crescer espiritualmente, eu acho que tem que aprender a perder, porque o que nos fez piores foi a ambição. Aprender a perder é, se eu tiver que fazer uma escolha entre eu perder a minha humanidade e ganhar um Porsche ou um sapato, que eu saiba perder. De outra forma, não sei o que seria equilíbrio. Eu acho que se houver equilíbrio, é com a perca. A ambição substituiu qualquer possibilidade de continuar ganhando. O nosso lucro é a miséria de todos o que não tem escolha. Eu acho. Obrigado. Darione, sobre leis e normas, né? No caso brasileiro, tem muita lei, tem muita norma. Eu acho que criar mais não vai resolver nada. Seria mais do mesmo, portanto, não vamos perder tempo. O problema nosso não é lei.
não é norma, não é regulado, não é regulamentado. O problema nosso é que, quando as coisas erradas acontecem, nada acontece. Está cheio de exemplo. Você tem corrupção exacerbada, você tem um monte de safadeza acontecendo, você tem um dinheiro que não chega onde precisava chegar. Diz que não tem dinheiro para a saúde, mas o governo arrecada. Nunca, como visto antes na história desse país, se arrecadou tanto. Nunca antes fez tanto dinheiro nesse país. Não é assim? Mas o dinheiro continua não chegando na educação, continua não chegando na saúde, continua não chegando na segurança pública. É uma cachoeira de coisa errada que acontece por aí. Você tem efeito cascata. E o dinheiro não irriga aonde deveria irrigar. Então o problema aqui não é lei, não é norma. Norma tem. Quando alguém faz alguma coisa errada, puxa o dinheiro da saúde e some com ele para comprar o Porsche, que não é mentira. Não acontece nada. O cara comprou o Porsche, o dinheiro não chegou onde deveria, alguém morreu, mas esse alguém não é importante dentro do Estado, é mais um, não acontece nada. Só vão dar valor nesse alguém que morreu se esse alguém for alguém, ou filho de alguém, é importante. Aí sim vão averiguar por que esse alguém morreu. Enquanto não tem dinheiro para educação, você é obrigado a pagar a educação do teu filho. Escola particular, universidade particular, pós-graduação, extensão, vai para fora, você banca tudo. Essa é a regra do jogo, porque não tem dinheiro para educação. Mas não é que não tem, foi desviado. Então, esse problema não é lei, não é norma. Tributar? Tributa, e muito. O que é feito com esse dinheiro? Eu, quando escuto alguém de governo dizendo que não tem dinheiro para sinalizar uma rodovia, mas tem gente morrendo ali porque falta uma plaquinha, porque falta aquele olho de gato para separar a pista, e não tem dinheiro para aquilo, eu fico me perguntando, então cadê o dinheiro que foi arrecadado? Acho que quando o brasileiro começar a questionar cadê esse dinheiro e cobrar de quem deveria, esse dinheiro deve aparecer. Então, tem lei? Tem. Tem tributo? Tem. E cadê o dinheiro? Então, quando você fala equilíbrio, o que a gente pode dizer aqui é equilíbrio de oferta e demanda. Aí tudo bem. Você tem um mecanismo de preço, esse mecanismo de preço conduz a um equilíbrio. Se é justo ou não, demanda e oferta. E aí a gente vai enxergar o seguinte: não adianta eu forçar a barra dentro de um país como o Brasil para consumir como estão querendo fazer, se eu não produzir. Porque aí eu não chego a equilíbrio nenhum. Eu vou ter o oposto, eu vou ter um desequilíbrio. E aí eu volto na política de stop and go. E o Brasil é conhecido pela política de stop and go. O Brasil começa e para. Por que eu digo isso? Começa a consumir mais, tem que parar porque a inflação vem. Mas por que a inflação vem? Porque não tem oferta. Então eu tenho demanda numa ponta, não tem oferta na outra ponta, o mecanismo de preço vem para gerar esse equilíbrio que você mencionou. Então a gente para de crescer a economia em nome de uma situação que já tem décadas. Década de 70 foi perdida, de 80 foi perdida, metade da de 90 foi perdida. E assim vai. Não por falta de lei, não por falta de norma. Está faltando é a vergonha na cara. Vou só complementar, né, o questionamento dele ali, que o professor também já enunciou, a questão desse Estado. Né, se nós pagamos os impostos, pagamos os tributos, né, colocamos dinheiro ali, para que esse Estado possa funcionar. E eu estou batendo muito nessa questão do Estado, porque somos nós que criamos. Estou chorando, né, da Câmara dos Vereadores no ano passado, porque os vereadores não aprovaram o projeto como eles queriam. Esse professor educa o filho do trabalhador. O professor não conseguiu aumento, porque o gestor diz: olha, está aqui as contas, eu não consigo pagar. Então será que nós pagamos tributos, impostos e mais impostos para financiar o Estado e esse Estado não consegue nos suprir as nossas carências? Será que o Estado está falido?
Será que valeu a pena a gente reunir e criar um Estado para nos mandar? Será que o anarquismo é melhor? Então, se o Estado está falido, vamos destruí-lo. Se o Estado realmente tem dinheiro, ele não está sabendo então gerenciá-lo. Então há um problema de gerenciamento de recursos. Como que esse Estado gerencia o recurso? A vacina foi compra com preço justo, os carros, o combustível foi pago no preço correto. Quem enriqueceu? Como melhorar o nosso Estado se nós não melhorarmos o pai do filho que é aluno do professor lá da Câmara dos Vereadores? Porque esse mesmo pai, quando chegou no vereador e disse: vereador, meu voto e o voto da minha família é teu, desde que você arrume um emprego para minha esposa e um estágio para o meu filho. Esse é o cidadão, esse é o eleitor, esse é o consultor do Estado. É esse sujeito que já começa barganhando o individual. Ele não perguntou: vereador, o senhor tem projeto para uma boa escola? O senhor tem projeto para verificar se a MT, aliás, eu sou agente de trânsito, né, trabalho na MT, falando de trânsito aqui, eu ia fazer um concurso para professor, mas eu passei de agente de trânsito, né? Então, esse mesmo sujeito barganha em necessidades individuais. Ele não está preocupado se o vereador vai ter um projeto de cidade, um projeto coletivo. Se o vereador está preocupado com aqueles pequenos corpos que poluem o meia ponte, que é da onde vem metade da água que nós bebemos, não, ele está preocupado com o desejo individual. Assim é esse sujeito, assim é o empresário que leva algum dinheiro para a campanha deste mesmo sujeito, né, e fala: olha, depois eu vou querer alguns contratos, ou cachoeiras de contratos, né, como diz o colega. Então, nós precisamos melhorar bem mais embaixo. Bem menos. O sujeito barganha em necessidades individuais. Ele não está preocupado se o vereador vai ter um projeto de cidade, um projeto coletivo. Se o vereador está preocupado com aqueles pequenos corpos que poluem o meia ponte, que é da onde vem metade da água que nós bebemos, não, ele está preocupado com o desejo individual. Assim é esse sujeito, assim é o empresário que leva algum dinheiro para a campanha deste mesmo sujeito, né, e fala: olha, depois eu vou querer alguns contratos, ou cachoeiras de contratos, né, como diz o colega. Então, nós precisamos melhorar bem mais embaixo, bem antes, né, porque o problema está lá no sujeito que legitima a existência de um ser coletivo, um Estado, que nos gerencia, que nos diz quanto a gente deve pagar de imposto de renda, que alíquota que é, que alíquota que não é. Nós não ficamos brigando, mas vamos aumentar essa alíquota, né? Então, acho que é por aí. Preciso melhorar os sujeitos, melhorar a noção de felicidade, felicidade individual, felicidade coletiva, né? Acho que é por aí, esse equilíbrio. Perguntas? Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome é Tony. Como? Tony. Tony. Obrigado. Sou contador. Queria só dar uma palavrinha rápida de uma experiência que eu estou tendo, que eu também sou especulador da bolsa. E tenho acompanhado esse bate-papo legal aí. O valor do dinheiro. Para mim, o valor do dinheiro é o que eu tenho poucas vezes na minha vida cotidiana. Que é estar com a minha filha, mais vezes do que eu gostaria de estar. E o dinheiro, por exemplo, da bolsa, que é bom, eu assumo riscos para poder ganhá-lo. A questão é essa: eu assumo riscos, eu controlo riscos, entendeu? É fazer o que eu tenha mais tempo para estar com ela. Todos nós aqui amanhã vamos levantar, sei lá, 6, 7 horas da manhã, vamos trabalhar, vamos passar o dia inteiro.
vamos ver aquelas pessoas que a gente muitas vezes nem gostaria de ver, vamos estar convivendo com gente que a gente sequer tem afinidade, entendeu? Por causa de um salário baixo. Mesmo quem ganha um valor bom, que não vão colocar o que seriam esses valores, mas ele é... Experiência que eu tenho um grupo de pessoas, a gente tem uma creche escola na periferia de Aparecida de Goiânia. Lá nós trabalhamos tanto com as famílias carentes quanto com as crianças carentes. E um dos grandes objetivos nossos é incentivar essas crianças a serem gente, a acreditar que amanhã pode ser diferente. Como? Pelo esforço. Então, um dos nossos grandes desafios é colocar neles o amor de aprender para ser melhor. Porque não adianta, eles falam assim, tia, mas a gente nasceu aqui, a gente não tem dinheiro, a gente não tem oportunidade, mas a oportunidade, quem consegue conquistar somos nós. E é esse o grande desafio nosso lá. E mostrar para eles que um cachoeira da vida é um cachoeira da vida. Mas o grande defeito não está no cachoeira somente, está na célula doente da política brasileira. É mostrar para eles que o Brasil pode ser diferente a partir deles, a partir de nós. A gente não pode tirar como base pessoas inescrupulosas que estão aí no mundo do poder. E sim, isso que é importante. Foi levantado a abertura do crédito, né? Foi levantada essa questão da abertura do crédito, o desequilíbrio, né? Em função dessa abertura do crédito, gerando as crises. E no último governo, principalmente, né? No Brasil, foi feita uma grande abertura a esse crédito, dando acesso às populações mais baixas, né? Aumentando o poder de consumo das classes sociais, aquelas que não tinham acesso ao consumo. Então, a pergunta que me veio, pensando no quanto vale o dinheiro, né? O quanto vale o dinheiro, o quanto vale o consumo, o estímulo à produção, o estímulo ao consumo, às vezes desequilibrado, para o meio ambiente, né? Quanto vale isso para o meio ambiente? É só obrigado. Obrigado, Fernanda. Muito bem. Nós vamos concluir essas questões para, pelo tempo, vamos refletir. Mais uma então. Perdão. Meu nome é Ana Cláudia, lamentamos termos chegado mais atrasadas, porém, assim, muito interessante o debate. Bem, eu tenho uma experiência que eu tenho um grupo de pessoas, a gente tem uma creche escola na periferia de Aparecida de Goiânia. Lá nós trabalhamos tanto com as famílias carentes quanto com as crianças carentes. E um dos grandes objetivos nossos é incentivar essas crianças a serem gente, a acreditar que amanhã pode ser diferente. Como? Pelo esforço. Então, um dos nossos grandes desafios é colocar neles o amor de aprender para ser melhor. Porque não adianta, eles falam assim, tia, mas a gente nasceu aqui, a gente não tem dinheiro, a gente não tem oportunidade, mas a oportunidade, quem consegue conquistar somos nós. E é esse o grande desafio nosso lá. E mostrar para eles que um cachoeira da vida é um cachoeira da vida. Mas o grande defeito não está no cachoeira somente, está na célula doente da política brasileira. É mostrar para eles que o Brasil pode ser diferente a partir deles, a partir de nós. A gente não pode tirar como base pessoas inescrupulosas que estão aí no mundo do poder. E sim tirar como base grandes pessoas maravilhosas que estão aí ainda como grandes exemplos. Hoje mesmo eu levei um exemplo maravilhoso de uma pessoa que eu admiro demais, que é do Oscar Niemeyer. Não sei se vocês conseguiram visualizar um comentário que ele fez no blog, que falou assim: quando eu construí Brasília com tanto amor, que para mim hoje Brasília é como se fosse um grande vaso de flores, maravilhoso, para colocar as tulipas mais preciosas e que o pessoal está usando como pinico.
E se eu imaginasse que Brasília transformaria no que transformou, eu não teria construído Brasília no formato de avião, e sim no formato de um grande camburão. Então, assim, imagina um cara daquela idade, extremamente inteligente. Ele mentiu? Não mentiu. Então, assim, eu acho isso maravilhoso e, assim, só gostaria de expor aqui minha pequena experiência no dia a dia com pessoas de base bem inferior. Não sei se eu estou errada nesse trabalho que a gente faz lá. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Eu queria... Civil, Walden ou A Vida nos Bosques. Essa obra foi lida por Mahatma Gandhi na prisão na África do Sul, foi lida por Martin Luther King e tantos outros. E, de certa maneira, é lida por contadores que decidem e encontram alternativa das escolas não pagarem imposto para conseguirem sobreviver. Não por má fé, mas por ética. Porém, a ética em não pagar imposto, quando o imposto é indevido, não lhe retorna em benefícios, apesar de ilegal, na minha opinião, é legítima. E em outras tantas vezes o oposto. Bom, Tony, sobre o valor e dar a sensação de liberdade, como cuidar da filha, como benefício último, para dizer, então isso vale o risco da Bolsa de Valores e tantas coisas. Falando de mim e das minhas experiências, eu particularmente entendi que a liberdade não tem sensação de liberdade, que a liberdade tem um gosto amargo, o gosto do sacrifício, que a liberdade não é doce e que a liberdade tem a sensação de perda. Mas, curiosamente, de certa maneira, é perdendo que se ganha essa sensação de liberdade. É como uma briga. Se eu for ter que vencer a briga, eu terei o lucro que eu desejava. Mas se eu me tornar o vencedor, eu terei que ser pior do que aqueles que eu combatia. Na Idade Média, a demonologia que os padres
estudavam para vencer os demônios no exorcismo, diziam que havia um mandamento: nunca desafie o demônio, porque você pode vencê-lo. E se a luta é com o capitalismo, tornar-se um ganhador de dinheiro para aquietar as suas angústias e, enfim, ficar confortável, haverá de ser, não raramente, um capitalista que fez oprimir a outros para ter as vantagens pessoais, excluindo terceiros. Não que eu tenha soluções. Maria Olinda, a questão do meio ambiente. É disso que eu me referi ao tempo histórico. Na década de 70, surgiu uma obra que foi revolucionária, apresentada nas Nações Unidas, e quem diz isso é Fritjof Capra, em Um Ponto de Mutação. Ele fala dessa obra de Schumacher, que foi revolucionária, do Small is Beautiful, traduzindo como o bonito é ser pequeno. O que significa em que uma empresa que teve um lucro imenso, porque ela decidiu não crescer expansivamente. Então se percebeu que a partir de então a teoria fordista, que é sempre de crescer mais, com uma gestão triangular, em que no comando se gestariam todas, começou a perceber, houve uma mudança para gestões de células, gestões com independência e autonomia, e cada uma delas com uma preocupação a longo prazo. Na medida em que isso acontece, nós temos um meio ambiente, porque o lucro é revertido em termos de décadas e não em termos imediatos. Alguns efeitos já são possíveis, sem dúvida nenhuma, muito distante ainda do que nós gostaríamos que fosse a verdade para todos. Bom, eu não sei como os colegas têm a responder isso, mas obrigado a vocês. Ok. Quanto à questão que o Tony levantou, liberdade, parece-me que realmente esse não tem preço. Entre você ficar com a tua família um tempo maior ou passar um tempo maior perto de gente que você mal conhece ou até nem que é muito agradável, etc. Lamentavelmente, as necessidades da nossa própria família nos levam a passar o maior tempo fora de casa. Eu lembro, eu tinha um cachorro, eu tinha um problema quando eu chegava em casa que eu não me reconhecia. Então, é o preço que se paga. Liberdade talvez seja isso, você viver bem, em paz com você mesmo, com a tua família, talvez esse seja o grande barato da liberdade, e aí é o maior valor do dinheiro, que seria esse. Quanto ao meio ambiente, tem uma questão interessante colocada, Maria Olinda, né? Eu recentemente tive acesso ao estudo que esses Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, Bolsa mais não sei o quê, eu não vou falar um porque é muito feio, enfim, eles têm ido para uma região do país que não é novidade, a região Nordeste. E, coincidentemente, a região do país que mais comprou aparelho celular é a região Nordeste. Então você tem uma distribuição de renda direcionada, estou chamando de distribuição de renda, não estou falando compra de voto não, tá? Direcionada, e uma coincidência da vida, lá é que se compra mais aparelho de celular. Então, será que eles estão usando esse dinheiro da melhor maneira? Será que esse dinheiro chega para quem realmente está necessitando? Ou será que esse pessoal já virou cliente de carteirinha, clube, fidelidade, etc., desses programas governamentais? Eu não critico o programa, eu critico a maneira que eles são colocados para a sociedade. A gente discutiu agora há pouco, o professor Amílio, dar o peixe, tudo bem, você mata a fome hoje. Mas vamos ensinar a pescar, vamos preparar o indivíduo para viver sem aquela ajuda. Porque a vida inteira você vai dar isso? Até quando o Estado vai ter capacidade de fazer esse recurso chegar? Até quando a classe média vai ter capacidade de distribuir a renda dela, classe média? Vai chegar uma hora que vai exaustar.
E a questão ambiental é, quanto mais celular o indivíduo compra, é mais bateria sendo jogada aí no meio ambiente, é mais carcaça de aparelho jogada no meio ambiente, é tudo descartável. Então me parece que a questão ambiental também sofre com um direcionamento equivocado de recursos. Se você não educa a população, você vai ter esse tipo de coisa acontecendo. E aí a bateria jogada na rua, a bateria jogada no lixo comum, é carcaça de celular, de computador jogada em qualquer lugar, e a questão ambiental vai embora, vai para o espaço. Portanto, eu diria que o maior valor do dinheiro, ou o dinheiro com maior valor, é aquele investido em educação. Se quiser melhorar esse país, qualquer que seja a questão, ambiental, socioeconômica, distribuição de renda, maior segurança, desenvolvimento, não crescimento, eu estou falando de desenvolvimento, passa necessariamente pela educação. Esse, para mim, é o dinheiro mais bem destinado, mais bem gasto, com maior valor intrínseco dentro de qualquer comunidade. A questão do nosso colega ali, que é investidor, né, também gostaria de provocar um pouquinho, é que nós somos seres de um mundo capitalista. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós nos educamos como capitalistas. Então, talvez você tenha aí a sua angústia, né, esse exercício de sua liberdade, até que ponto, como transita esse exercício, se ele oprime outro indiretamente. É uma angústia que eu diria que é de todos nós, né? Se nós estamos aqui com Hendrix, né, John Lennon, vamos dizer aqui o AC/DC, né, se nós estamos aqui com a poesia, isso tudo chegou a nós através do mercado, através do capitalismo. Isso tudo chegou a nós como mercadorias. Tá? Então, somos seres desse tempo. Então, talvez não dá para ter tanta angústia, né, achar que não devemos revolucionar, virar esse mundo. Né? O nosso exercício, as nossas práticas estão aqui. Então, talvez não devamos nos martirizar de forma tamanha. Você é um homem preocupado com a sua família, com o bem-estar dela. Você quer gerar riqueza, preocupado com a sua família. É uma angústia. São as opções, é a situação em que nós estamos. Todos nós estamos aqui. A professora prepara o aluno para ser gente, para ser humano. Mas o empresário quer que o aluno saiba fazer contas, saiba fazer o dinheiro render, saiba administrar pessoas, trabalhar no máximo, maximizar as horas. E aí, a professora vai preparar o aluno para qual mundo? Não é? Nós, professores, nos vemos assim. Que aluno eu vou ajudar a fazer? Que ser eu vou ajudar a construir? Eu adoro ser professor, não é a minha profissão principal hoje. Apesar de amar o ato de ser professor, de ajudar alguém a crescer, a aprender algo, a aprender a ser. Dividir com os alunos, algo que você já conseguiu assimilar, trazer ele para um outro patamar, elevar. É isso que o professor quer. Mas e aí? Existe um mercado, existe uma prática, existe um mundo. Então, são encruzilhadas que nós estamos. Eu estou só querendo aqui, tentando atenuar sua angústia e dizer que todos nós dividimos isso. A outra questão é do meio ambiente, que até nós estamos aí com o Código Florestal, se aprova ou não, se veta isso ou aquilo. Também diria que é opção. O professor de economia aqui disse: nós precisamos produzir, nós precisamos distribuir, nós precisamos fazer com que as coisas circulem. Porque é isso que gera valor, é isso que gera riqueza. As coisas precisam circular, transitar.
Agora é uma opção. Como nós vamos inserir esse meio ambiente, né, na nossa produção de mercadorias? Nós vamos respeitá-lo, porque esse meio ambiente não está fora, ele é algo que nós estamos inseridos nele. Eu falei do nosso rio e a ponte, porque é aquilo que está perto da gente. Os corpos estão aí. O poluir do rio hoje fornece água para a nossa cidade. E não tem nenhum projeto que possa, de fato, com seriedade, educar os alunos, né, educar os ribeirinhos. Então, é uma escolha. Agora, isso passa pela construção da gestão da cidade, né, da gestão do Estado. Eu volto a isso aí. Gostaria de agradecê-los muitíssimamente, como a todos, esperando que esses momentos nos transbordem, nos redefinem para mais, que alcancem os outros como extensão da nossa individualidade, pelo qual é através do outro que nos tornaremos quem nós queremos ser, aprendendo, redefinindo, errando, acertando. E pelo encontro nós somos, espero ser, de minha parte, sei que não sai do mesmo tamanho. E se o valor do dinheiro é o investimento gasto para isso, dê-lhe o seu devido valor. Dê-lhe de alma o que todos nós em comum somos sócios de humanidade. Muito obrigado a vocês. E eu quero passar aos colegas a pergunta que foi para vocês e suas palavras finais de agradecimento. Obrigado a vocês. Bem, eu agradeço sinceramente a oportunidade de estar aqui. O professor Will sempre é uma fonte. Eu falo com muita tranquilidade, a gente sabe disso. Esse cara é um pouquinho diferente do resto. Sempre iluminado, sempre pronto, sempre com uma... Também. Mas ele tem luz própria, né? Então ele está sempre pronto para nos colocar diante de alguns desafios e nos levar a refletir. Então estar aqui com vocês hoje foi um prazer muito grande, uma honra. E tenho certeza que eu saio daqui com muito mais coisa para pensar do que eu imaginei transmitir. Talvez eu tenha muito mais dúvidas agora do que quando eu cheguei aqui, né? O que aumenta a nossa responsabilidade para pensar, refletir e tentar encontrar a solução. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por cada um de vocês, com atenção, com carinho que nos expressaram, professor Will, pela iniciativa e pelo convite. Muitíssimo obrigado. Eu também queria agradecer ali ao Will pela oportunidade, por ter feito o convite, né, e reconhecer o brilhantismo, né, a capacidade, a sensibilidade dele de captar. Quer dizer, quando eu falava aqui em anarquismo, pensava exatamente lá na desobediência civil, ele teve a sensibilidade de resgatar isso, né? E o prazer de poder servir como mercadoria aqui a vocês, né? Ser essa mercadoria, vir aqui para me oferecer a vocês. Mas acredito que devemos valorizar momentos assim, ambientes assim, onde possa acontecer essa troca, né, de uma mercadoria com valor diferenciado. Tá? Então, isso aí. Muito obrigado.